Olá, aqui é o professor Alan e hoje falaremos sobre logaritmo. Definição. Formalmente, dizemos que o logaritmo, a gente representa por log de A, log base A de B, igual a x. O que é esse igual a x aqui? É porque tudo isso aqui, log base A de B, é um número real. E esse número real a gente chama de x. Mas isso só vai ser igual a x se e somente se A elevado a x for igual a B, ok? Então, a gente pode aqui, de uma forma bem prática, dizer que o logaritmo nada mais é do que a função inversa da exponencial. Então, todo logaritmo, por definição, vira uma potência, tá vendo? A elevado a x é igual a B. Mas tem uma consequência aqui para isso existir, né? Então, isso vai existir se o logaritmando aqui, que é o bzinho, for maior que zero e a base for maior que zero e ao mesmo tempo diferente de 1. Isso se dá aqui, é óbvio, em relação à própria definição de função exponencial. A gente sabe que a base tem que ser um número que maior que zero e diferente de 1. E o logaritmando aqui nunca vai ser um número negativo, não é isso? Ou seja, aqui, independente do que você colocar aqui, se é um número positivo, o B tem que ser um número positivo também. Então, vamos às consequências dessa definição. Primeira consequência, log na base A de 1 é sempre igual a zero. Por exemplo, a própria definição lá da potência, todo número não nulo elevado a zero é igual a 1. Não é que A elevado a zero é igual a 1. Próxima consequência, também vem da propriedade potência. Todo número elevado a 1 tem que ser igual a ele mesmo. Então, log base A de A vai ser sempre igual a 1. É claro, respeitando aqui a condição desses logaritmos existirem. Próxima definição. A elevado a n é igual a elevado a n. O que isso quer dizer? Se a base for igual ao logaritmando aqui, e tiver um expoente aqui no logaritmando, esse logaritmo se resume a esse expoentezinho n aqui, ok? Próxima condição. Essa aqui é um pouco mais complicadinha, mas é tranquilo. Aqui o logaritmo aparece em expoente, tá vendo? Então, qual que vai ser uma propriedadezinha aqui operatória? Se a base da potência for igual à base do logaritmo, então toda essa potência aqui se resume ao logaritmando n, ok? Então, a elevado a log base A de n vai ser sempre igual a n. E, por fim, uma igualdade aqui, que vem na própria lógica mesmo, log base A de x vai ser igual a log base A de y, se e somente se os logaritmandos forem iguais, ok? Agora vamos para as propriedades operatórias. Primeira propriedade operatória dos logaritmos. Log base A de x vezes y é igual a log base A de x mais log base A de y. Ou seja, essa propriedade aqui é a propriedade do produto de logaritmandos. Então, o que eu quero dizer? O produto de logaritmandos vai virar a soma de logaritmos. De modo análogo, a divisão de logaritmandos vai virar a subtração de logaritmos, ok? E aqui uma propriedade que a gente usa bastante é a potência dos logaritmos. Se a gente tem aqui uma potência, um expoente no logaritmando, esse expoente vem para frente multiplicando o logaritmo. Então, log base A de x elevado a n vai ser igual a n que multiplica log base A de x. E por último, a mudança de base, outra propriedade que a gente usa bastante. Log base A de b pode ser escrito em qualquer base. Por exemplo, quero passar para uma base c qualquer. Então, vai ficar log de b sobre log de a na base que você desejar. No caso aqui, a base c, ok? Vamos para exemplos para a gente verificar a aplicabilidade dessas propriedades. Vamos a alguns exemplos para a gente entender um pouco mais aí sobre logaritmos. Primeiro exemplo, determine os valores reais de x para que exista o logaritmo abaixo. Log base de x menos 3 e de x2 menos 8x mais 12. Então, por definição, o que nós aprendemos? Vamos voltar aqui, no cantinho, log base A de b. Isso só vai existir se acontecer o quê? Se a base for maior que zero, se a base for diferente de 1 e o logaritmando maior que zero. Então, a condição para que esse logaritmo aqui exista, que a gente vai chamar de condição de existência, vai ser igual ao quê?
Primeira condição, x menos 3 tem que ser o quê? Maior do que zero, que é a base. Segunda, x menos 3 tem que ser diferente de 1. E por último, x2 menos 8x mais 12 tem que ser maior que zero. Então, a gente precisa criar uma condição aqui que satisfaça, né? Achar os valores de x que satisfaça essas três condições aqui simultaneamente. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar essa primeira condição aqui de 1, aqui de 2 e essa aqui de 3. E como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui a solução 1 e vamos colocar aqui. Vamos pegar a solução 2 e colocar aqui. Vamos pegar a solução 3 e colocar aqui. Ok? E por último, nós vamos fazer a interseção, né? Um valor que satisfaça todas aqui ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aqui vai ser a solução 1, solução 2, solução 3 e aqui vai ser a interseção das três, ok? Então, vamos lá. Primeira, vou fazer aqui, ó. Primeira condição, x menos 3 maior que zero. Então, a gente vai isolar, né? Vai ficar x maior do que 3. Primeira condição já está aqui resolvida, beleza? Agora, vamos para a segunda. Segunda condição, o que vai acontecer? X menos 3 tem que ser diferente de 1, x tem que ser diferente de 1 mais 3, x tem que ser diferente de 4. Então, já está aqui a minha segunda condição. Agora, vamos para a nossa última condição, que é a condição 3. x2 menos 8x mais 12 tem que ser maior que zero. O que a gente tem aqui? Nós temos uma inequação de segundo grau. E o que a gente precisa para responder isso? Apenas estudar o sinal. Para estudar o sinal, precisamos das raízes. Então, x2 menos 8x mais 12 igual a zero. Aqui dá para a gente resolver pela soma e pelo produto, que eu acho mais fácil. A soma é menos b sobre a. Então, menos 8 mais 8. Então, vai ficar 8 dividido por 1, que é o a, que é igual a 8. E agora o produto é c sobre a. Então, vai ser 12 dividido por 1, que é igual a 12. Então, nós temos que pensar em dois números que a gente multiplica e encontra 12 e dois números que a gente multiplica e encontra, encontra 8. Então, comece pelo produto. 1 e 12 não tem como combinar sinal e virar 8. 2 e 6, que seria o próximo. Aí, ó, já achamos. 2 e 6, quer ver? Confere. 2 vezes 6, 12. 2 mais 6, 8. Pronto, essas são as raízes. Só para a gente relembrar aqui rapidamente, como é que a gente estuda sinal de uma função de segundo grau? Eu vou colocar aqui o meu eixo x, ok? E agora, o a é positivo, então eu tenho uma concavidade aqui, ó, nas raízes, voltada para onde, gente? Isso aí, voltada para cima. Então, a parábola fica assim. Então, a sua função assume valores negativos entre as raízes e positivo fora da raiz. O que me interessa não são os valores positivos? Então, a solução está aqui, tá vendo? Desculpa, está fora das raízes. Vamos lá colocar tudo no gráfico. Primeira raiz vai ser que número? 3, não é? Então, vamos colocar aqui, ó. 3. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta em 3. Então, vou fazer uma bolinha aberta aqui. Então, para os valores aqui, solução são os valores maiores que 3, ou seja, tudo que está à direita do 3. Agora, a solução 2. Eu vou pegar todos os valores com exceção do 4, não é isso? Então, a gente colore por toda a reta real, com exceção do número 4. Beleza? Agora, na solução 3, eu tenho aqui as raízes 2 e 6. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 e aqui o 6. E o que me interessa? Os valores menores que 2, vou pegar aqui. E os valores maiores que 6, vamos pegar aqui também. Então, o que tem em comum aqui nos três? Para ficar mais fácil esse tipo de exercício, o que convém a gente fazer? Convém a gente colocar todos os resultados aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vamos colocar todos os valores encontrados aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui vai ser bolinha aberta no 2,
bolinha aberta no 3, bolinha aberta no 4, bolinha aberta no 6. Ó, menores que 2, esse momento aqui não satisfaz, então eu não posso pegar. Então, qual foi o único momento aqui entre esses intervalos aqui embaixo em que o valor de x satisfez as 3 condições? Repare que o único momento foi aqui, tá vendo lá? Ó? Aqui à direita do 6 eu tenho valor, à direita do 6 aqui eu também tenho, e à direita do 6 aqui eu também tenho. Logo, a minha solução vai ser o quê? O único momento em que satisfaz as 3 sentenças é a partir do 6. Logo, a solução desse meu exercício aqui vai ser x pertence a R, tal que x maior que 6, ok? Pronto, está respondido. Para que esse logaritmo aí exista, os x, né, tem que ser maior do que 6, ok? Vamos para um próximo exemplo. Ó, calcule o valor de, letra A, log 2 elevado a log base 2 de log base 5, 25. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou até reescrever isso aqui para ficar mais fácil, ok? Ó, letra A. 2 elevado a log base 2 de log base 5 de 125. Primeira coisa, cuidado com isso, tá? Isso aqui não representa um produto de logaritmos. Não sei se você percebeu. Isto aqui, ó, é o logaritmando desse logaritmo aqui de base 2. Então, nesse exercício aqui, qual que vai ser a única coisa que dá para a gente fazer a princípio? Esse logaritmo está em parênteses aqui, porque esse aqui está dependendo da gente resolver esse logaritmando aqui. Então, eu vou resolver aqui separadamente, ó. Vamos lá. Eu vou resolver aqui no cantinho. Log base 2. Log base 5 de 125. Como é que a gente resolve esse tipo de logaritmo? Nós vamos usar a definição apenas. Isso aqui é um número, não é? Nós vamos chamar isso de x, que eu não sei quanto que é. Agora eu vou usar a definição. Vai ficar 5 elevado a x, que é igual a 125. Então, aqui usando a definição, 5 elevado a x igual a 125. Agora a gente tem uma equação exponencial para resolver. 5 elevado a x é igual a 3. Fatorando aqui o 125, vai ficar 5 ao cubo. Agora as bases são iguais, concluindo que x é igual a quem? 3, tá vendo? Então, nós vamos reescrever esse logaritmo aqui. Ou seja, 2 elevado a log base 2 de 3. Agora, caímos aqui numa outra consequência de definição. Se você não lembra, eu vou escrever aqui no cantinho. A elevado a log base A de n é igual a quê, gente? A n. Por quê? Porque a base da potência é igual à base do logaritmando. Perceba que, ó, a base da potência é igual à base do logaritmando. Então, a gente usa a propriedade, fica igual o logaritmando. Aqui, o que nós temos? Ó, a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, qual que é a resposta para esse nosso exercício? Isso aí. 2 elevado a log base 2 de 3 é igual a 3. Então, a resposta aqui disso tudo é 3. Agora, vamos fazer o outro exercício aqui, ó, letra B. Vamos reescrever novamente. B. 3 elevado a log base 12 de 7. Isso aqui está multiplicando o quê? Log base 3 de 12. Nossa, professor, mas isso é muito difícil, porque como é que eu vou resolver esse logaritmo aqui? 12 elevado a quanto que é 7? Calma. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui antes de sair resolvendo os logaritmos. Por exemplo, aqui não tinha problema. Não podia fazer nada e era um logaritmo tranquilo de se fazer. Mas aqui não é. Então, vamos lembrar de uma potênciazinha aqui, ó. Vamos lembrar de uma regrinha. Vou escrever aqui em cima de novo. Vou até desmanchar aqui o que eu já fiz, para não ficar muito cheio de coisinha aqui. Vamos lá, vamos relembrar. A elevado a n elevado a m. Que propriedade de potência que é essa? O que a gente faz? Conserva a base e multiplicam-se os expoentes, não é isso?
Então, aqui não tem uma multiplicação de expoentes? Então, como é que a gente pode reescrever isso? Vai ficar 3 elevado a log... A multiplicação não é comutativa? Então, eu vou agrupar aqui de uma forma conveniente. A base aqui não é 3? Eu vou pegar esse logaritmo aqui de base 3 para colocar entre parênteses primeiro. Ó. Log base 3 de 12. E agora eu vou elevar isso aqui a quem? Log base 12 de 7. Não é a mesma coisa que está em cima? Ó, potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. Vira a mesma coisa que está em cima. Agora a gente vai usar de novo aquela propriedade do logaritmo que nós usamos na letra A. Ou seja, 3 elevado a log base 3, mais uma vez, ó, vou grifar aqui para você. A base é igual à base do logaritmo. Então, o que vira isso? Muito bem. Tudo isso aqui dentro do parênteses vai virar o quê? O logaritmando, que é 12. Ficando 12 elevado a log base 12 de 7. Mais uma vez caímos naquela propriedade. Ó. A base é 12 e a base do logaritmo também é 12. Resultando, então, no numeral 7. Então, tudo isso aqui é igual a 7. Viu como é que foi bem simples de fazer isso? Vamos para um próximo exemplo. Sendo log baseado de x igual a 2, log baseado de y igual a 5 e log baseado de z igual a 7, determine o valor do logaritmo abaixo. Então, vamos lá, sem perder tempo. Ó, eu sei como é que eu faço esse trem de raiz aqui, de x, não tem como fazer nada aqui, não é? Mas ele não deu isso aqui pra gente à toa, não. Log baseado de x igual a 2, log baseado de y igual a 5. Então, nós vamos fazer alguma coisa com esse logaritmo aqui para encontrarmos essas coisas que foram dadas aqui em cima. Então, a primeira coisa é tirar essa raiz aqui para ver se a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil. Então, eu vou reescrever isso já aplicando uma propriedadezinha de potência. Que propriedadezinha que é essa? Vamos lembrar aqui, ó, no cantinho, raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Então, reescrevendo esse logaritmo, eu vou ficar com log base a de quem? Como é que vai ficar isso? Ó, x elevado a 1/4 vezes, dividido, né? Y elevado a 1/3 vezes x ao quadrado, beleza? Aí, o que a gente começa a reparar aqui, ó? Eu tenho uma divisão de logaritmos e pela propriedade, isso vira o quê? Professor, não estou lembrando essa propriedade, não. Então, vamos escrever aqui no cantinho. Log de A sobre B vai ser igual a quem? Log de A menos log de B. Propriedade operatória. Então, isso aqui vai ficar log base A de quem? De x elevado a 1/4 menos quem? Log base A de, abre um parêntese aqui, y elevado a 1/3 vezes x ao quadrado. Ah, entendi. Beleza. Ficou claro agora como é que faz isso. Mas eu ainda não encontrei esses valores aqui. Aí eu vou usar uma outra propriedade dos logaritmos. Qual a propriedade, gente? Me ajuda aí. Ó, log base A de x elevado a n é igual a n que multiplica log base A de x. Ok? Então, aqui vai ficar o quê? Ó, 1/4 vem para frente multiplicando. O logaritmo vai ficar o quê? Base A de x. Menos, tem uma multiplicação aqui, não tem de logaritmos? Então, outra propriedade, ó, log base A de c vezes d é igual a quem? Log base A de c mais log base A de d. Então, aqui vai ficar o quê? Eu vou abrir um parênteses e vou usar a propriedade. Ficando log base A de y elevado a 1/3 mais log base A de x ao quadrado. Fecha parênteses. Então, vai ficar 1/4 que multiplica log base A de x. O menos vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro, não é? Mas eu já vou usar a propriedade aqui do expoente, ó, passando o expoente para frente. Então, vai ficar menos 1/3 que multiplica
log base A de y, menos, né? Menos com mais dá menos, 2 que multiplica log base A de x. Tranquilo aqui, ó, o expoente vem para frente multiplicando. O expoente veio para frente multiplicando. Agora, perceba, olha o que você encontrou aqui, ó. Isso aqui foi dado. Log base A de x igual a 2. E olha o que você tem aqui. Log base A de x. Aqui agora, o que você tem? Log base A de y igual a 5. E olha o que você tem aqui. Log base A de y. E por fim, você tem aqui log, aqui já tem também, né, o log baseado, não foi, nesse caso a gente não precisou do z, mas já temos aqui também, ó, até pôr na mesma cor, isso aqui já foi dado. Então agora eu só vou substituir esses valores, ficando o quê? Ó, 1/4 que multiplica log baseado de x, que é igual a 2, então vai ficar 1/4 vezes 2, menos 1/3 vezes log baseado de y é quanto? 5, menos 2 que multiplica log baseado de x, que é igual a quanto? Que é igual a 2. Pronto. Agora é só resolver essa equaçãozinha. Ficando 1/4 vezes 2, 2/4. Menos 1/3 vezes 5, 5/3. Se você quiser simplificar aqui, não tinha problema algum, ok? Menos 4. Como é que eu faço isso? Calculo o MMC dos denominadores, correto? Ficando o MMC igual a 4 vezes 3, 12, porque não tem divisor comum. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Repete a operação. 12 por 3, 4. 4 vezes 5, 20. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 4, 48. Ficando menos 20 menos 48, menos 68. Menos 68 mais 6, o que vai ficar aqui, gente? Menos o quê? Menos 68 mais 6, menos 62, não é isso? Dividido por 12. Aqui agora dá para a gente simplificar. Eu vou simplificar isso por 2, ficando o quê? Menos 31 sextos. Confere com a resposta lá, ó, menos 31 sextos. Agora vamos para um último exemplo aqui envolvendo probleminha. Então vamos ler. Em quantos anos 500 gramas de uma substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano se reduzirão a 100 gramas? Então ele me deu uma fórmula que explicita essa redução, né? Que fórmula é essa? Vamos escrever aqui essa fórmula. Ó, Q é igual a Q0 que multiplica E elevado a menos R vezes T, ok? O que é cada coisinha dessa aqui? Ó? O Q é a massa da substância. O Q0, pela física que a gente já estudou, vamos estudar ainda, significa uma substância, uma quantidade, né? Uma massa inicial. E o Ezinho é o número de Euler, e nós temos aqui o R, que é a taxa, e o T, que é o tempo dado em anos. Então, olha a pergunta. Em quantos anos 500 gramas de uma substância? Então, isso aqui seria o que, gente? Minha massa inicial, correto? Se reduzirão a 100 gramas. Então, olha o que eu tenho no exercício. Foi dado para a gente, ó, vamos escrever aqui, dado. O que foi dado? Foi dado, ó, a minha massa inicial, que é Q0, que é igual a 500 gramas. Foi dada a minha massa final, né, que é igual a 100 gramas. Foi dada a taxa, né, que é o T igual a quem? 3% ao ano. Não é isso? E foi dado também, não foi dado nada, ele quer saber qual é o tempo em anos para isso acontecer. Então é só substituir na fórmula. Super tranquilo esse exercício. Onde tem Q, iremos colocar o quê? 100. Aonde tem Q0, vamos colocar 500. Que multiplica E elevado a menos RT. Então, vou colocar aqui o E que eu tenho, correto? E vou colocar aqui o Q no lugar do R? 3%. A gente não usa colocar taxa percentual em problemas, mas nós sabemos que 3% corresponde a 3 centésimos, não é isso? 3 centésimos, que você também pode colocar em decimal, ficando menos 0,03 T. Aí, como é que a gente sai desse exercício aqui? Vamos lá. O 500 está aqui multiplicando, passa para lá, ele vai dividindo.
Então, 100 dividido por 500 é igual a E elevado a menos 0,03t. E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa 100 dividido por 5, dá para simplificar. 1 por 5 é a mesma coisa que 0,2, que é igual a E elevado a menos 0,03t. Tenho essa equação exponencial para resolver. Muita gente agarra aqui nesse momento e não consegue sair mais. Por quê? Fica imaginando, nossa, só tem que colocar o 2 elevado, o 2,71 no lugar do E? Não tem necessidade disso. Então, como é que a gente sai fora desse exercício aí de uma maneira bem prática? Nós sabemos, através das propriedades, que, olha aqui, eu vou colocar no cantinho, tá bom? Aqui vai ser o nosso cantinho de recordações. Ó, nós sabemos, através de propriedades, que log base A de A é igual a 1, correto? E o que é o logaritmo neperiano? Vocês estão lembrados disso? Logaritmo neperiano de x, ou logaritmo natural de x. Nada mais é do que o logaritmo da base E de x. Então, se a gente calcular o ln dos dois lados aqui, o que você vai encontrar? Ó, você vai encontrar um ln de E. E o que é o ln de E? É o log base E de E, que é igual a 1. Então, eu vou usar esse artifíciozinho aqui. Então, vai ficar ln de 0,2 igual a ln de E elevado a menos 0,03t. E essa propriedade aqui se aplica também para o ln, hein? Lembra que as propriedades operatórias todas se aplicam para o logaritmo. E para o logaritmo neperiano também. Por exemplo, ln de x elevado a c é a mesma coisa que c que multiplica ln de x. Outra propriedadezinha, ln de E elevado a c vai ser igual a quem, gente? Vai ser igual a c, correto? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Eu vou calcular aqui o ln de 2, para ver quanto que a gente vai achar. Aliás, eu não vou nem fazer essa conta agora. Primeiro eu vou usar a propriedade, depois eu já faço a calculadora direto, ok? Então vai ficar ln de 0,2 é igual, pela propriedade, isso tudo aqui vai dar o quê? Menos 0,03t. O 0,03t está multiplicando, passa para lá, ele vai o quê? Dividindo. Então, ln de 0,2 dividido por quem? Por menos 0,03. Isso tudo aqui é igual a t. Então, agora basta pegar a sua calculadora e efetuar essa conta. Então, vamos lá. ln de 0,2 é igual a menos 1,609, tarará. Então, sem aproximar nada, eu vou dividir agora por 0,03. Então, menos com menos vai dar mais. Então, o resultado aqui é aproximadamente 53,6 anos. Então, esse é o tempo em que uma substância, a essas condições aqui, se reduzirão, 500 gramas, né, de uma substância, se reduzirão a 100 gramas, através dessa função que nos foi fornecida. Então, para resolvermos exercícios de equações exponenciais, logaritmos, você não tem que ficar preocupado. Basta elaborar um esquema aqui e pegar as informações do texto. O que vai mudar de um exercício para o outro são só as informações que ele fornece para a gente e o tipo de pergunta que ele faz. Mas sempre você vai perceber que ele vai te dar, se ele te der 3 coisas aqui, ele vai te dar pelo menos 2 para você fazer. Aí você precisa de uma bagagem de equação exponencial e logaritmo para resolver. Um adendo aqui, que a gente vai colocar uma observaçãozinha, é quando você tiver uma coisa desse tipo aqui para fazer. Ó. Você chegou nessa aqui, aí você travou. Calma, lembre-se que você tem uma igualdade aqui. Ó. E na igualdade, o que acontece na igualdade? Tudo que você faz dos dois lados, aqui nos dois membros, você mantém o equilíbrio. Ou seja, pense numa balança em equilíbrio. Coloque 2 quilos no lado, sai do equilíbrio. Mas se colocar 2 quilos no outro, você volta para o equilíbrio. Então, nós podemos elevar os dois membros ao quadrado, extrair logaritmo, extrair o ln, extrair a raiz quadrada ou raiz cúbica. Podemos fazer N coisas aí, desde que façamos aí nos dois lados a igualdade, ok? Espero que você tenha entendido e fique sempre à vontade para perguntar aí qualquer coisa em relação a esse conteúdo.
Um abraço, até o nosso próximo vídeo.